começar. Então, vocês tinham ficado como tarefa fazer a redação sobre a exploração da Amazônia. Muitos já me enviaram, fiquei bem feliz que vocês me mandaram e que a maioria seguiu os passos que eu tinha dado nas aulas anteriores. Vocês escrevem bem, só que claro que a gente precisa melhorar algumas coisas e é por isso que estamos aqui. Para melhorar e quando chegar o Enem, tiver tudo certo para nota 1000. Teve um pessoal que me mandou no final da tarde, eu ainda não consegui corrigir. Mas amanhã ou depois eu corrijo e já mando de volta para vocês. Os que me mandaram antes de hoje, já mandei de volta com as correções. Eu queria dizer para vocês não ficarem tristes com a quantidade de coisas que eu coloco para corrigir, que talvez pareça meio desanimador para vocês. Mas é assim, esse é o processo de a gente conseguir escrever direitinho. Eu tinha prometido para vocês colocar um documento sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição de 88 lá no Classroom. Eu esqueci, mas eu vou colocar essa semana. Quem ainda não enviou a redação, pode enviar, que daí eu corrijo. Daí na semana que vem, vocês já devem ter começado a falar com o Gabriel sobre atualidades sobre o descrédito na ciência. Para a semana que vem, vocês escrevem essa redação. Provavelmente na terça-feira eu não vou poder dar monitoria para vocês, porque vou fazer uma pequena cirurgia de extração de 4 dentes do siso de uma vez só. Aí não vai dar, mas aí na outra semana eu já volto. Então, na semana que vem vocês escrevem e daí vocês me mandam, que daí a gente conversa pelo WhatsApp mesmo, tá? Não tem problema vocês ficarem me mandando mensagem pelo WhatsApp. Se ajuda. Então hoje, para a aula de hoje, vocês tinham me pedido também, a gente vai tentar escrever uma redação juntos sobre a exploração da Amazônia, para você ver como a gente usa as alusões, como a gente faz a conclusão, os conectivos. Não é muito fácil fazer isso, vou logo avisando vocês, porque a gente tem pouco tempo, e é um pouco de pressão, né? A gente escrever assim rapidão e não dá para olhar mais do que uma vez. Mas enfim, a gente vai escrever uma redação. Óbvio que ela não vai ficar perfeita, óbvio que se eu olhasse ela depois, talvez eu achasse algumas coisas que dá para mudar. Mas vocês precisam ir me ajudando, tá? Vocês vão me dizendo o que vocês acham interessante a gente colocar. Então, eu vou compartilhar um Word aqui com vocês e daí a gente faz isso. Beleza? Qualquer dúvida que vocês irem tendo, podem falar. Já tá aparecendo para vocês o documento aí. Todo mundo entrar. Pessoal, então vamos começar. Eu gosto bastante de começar a introdução com uma alusão histórica. A gente tem que pensar o que a floresta amazônica remete a gente do que aconteceu na história, por exemplo. Então, não sei, alguém quer dar uma sugestão? Para mim, lembra... Vou começar aqui para vocês. Para mim, a floresta amazônica, a exploração da floresta amazônica lembra a chegada dos portugueses, por exemplo, o período colonial do Brasil. Então, eu poderia começar a minha redação com o período colonial do Brasil e falando que nesse período houve muita exploração. Então, eu vou começar aqui e daí a gente vai fazendo. Vou começar dizendo. O período colonial é claro que aqui teve um pessoal que mandou, colocou as coisas também, fica bem legal também. Mas aqui o que me lembrou no momento foi isso. Então, o período colonial do Brasil, a gente tem que também, às vezes, se lembrar de data, ou se tiver num texto motivador, mas se não tiver, não precisa colocar. Mas aqui, como a gente está escrevendo, a gente tem a internet, temos que colocar.
período colonial no Brasil, que perdurou, que durou. Deixa eu ver de que ano que foi. 1530. 1822 marcou a exploração das florestas brasileiras. O que vocês acham que a gente pode continuar escrevendo nessa introdução depois de citar isso? Alguém tem alguma ideia? Tem que falar, gente, não fiquem com vergonha. O pessoal que escreveu e me mandou também pode dar dicas. Ótimo. Isso, a Lidiane falou. Atualmente, no século XX, o mesmo problema ainda é visto. Ótimo. Ótimo, assim. Vou colocar isso aí. O mesmo problema ainda é visto no país, e aqui a gente pode dizer, agora a gente tem que introduzir a floresta amazônica, né, porque é isso que é o tema da redação. A gente falou aqui, período colonial do Brasil, que perdoou de 1530 a 1822, com a exploração das florestas brasileiras. Atualmente, no século XX, o mesmo problema ainda é visto no país. A gente pode colocar assim, considerando que a floresta... Não, deixa eu ver. Pisar juntos. Fica bom, qualquer coisa a gente muda. No século XX, o mesmo problema ainda é visto no Brasil. Vamos colocar aqui, teve gente que colocou também sobre a floresta amazônica ser o pulmão do mundo, então a gente também pode citar isso. Bastante gente que citou isso, inclusive. Digitando. Opa, é do século XXI, sim. Louco. Atualmente, no século XX, o problema ainda é visto no país. O problema ainda é visto no país. Vírgula. E a floresta amazônica, por exemplo, é considerada, entre aspas, o pulmão do mundo, né? Porque a gente está usando uma expressão utilizada atualmente no século XXI, mas o problema ainda é visto no país. E a floresta amazônica, por exemplo, que é considerada o pulmão do mundo, a gente pode trocar aqui em cima. O mesmo problema ainda existe. Tinha dito para vocês na primeira aula, e agora eu vou reforçar, que é importante a gente saber sinônimos das palavras, porque às vezes a gente precisa usar 4 vezes a mesma palavra num parágrafo e que não fica bom ficar repetindo. Então, é bom a gente usar outras palavras que substituam, mas que tenham o mesmo significado. Floresta amazônica, por exemplo, que é considerada o pulmão do mundo, é vista como fonte de lucro. Agora a gente pode colocar quais são os nossos argumentos diante dessa situação. Que tem muita coisa que dá para colocar como motivo da destruição da floresta amazônica. Teve gente que falou sobre a ineficácia do sistema das leis vigentes, das leis ambientais. Teve gente que falou sobre o agronegócio, que é um argumento muito bom também para usar. A gente também pode citar
falta de investimento nos órgãos ambientais que vão fiscalizar essa situação. Então, muitas vezes, os órgãos ambientais eles nem conseguem fiscalizar porque falta gente para trabalhar, falta investimento, falta equipamento, falta sistema de monitoramento. Que a floresta amazônica, por exemplo, ela tem um monitoramento que é aéreo, exatamente como funciona, mas isso existe e através disso é monitorado. Muitas vezes acaba não chegando o dinheiro que precisava para esse setor. Então, isso também acaba sendo um problema. Que argumento vocês querem utilizar aqui? Em ideias. Vou guardar um pouquinho. Isso também dá para usar os interesses financeiros, para usar bastante coisa aqui nesse tema de exploração da Amazônia e também como se fosse meio ambiente no geral, a gente também poderia usar a maioria desses argumentos que a gente está utilizando, né? Porque não é uma coisa, não é só um problema que acontece na floresta amazônica, assim, em outros locais também. A Laura falou que na redação ela falou sobre impunidade e crimes ambientais. Esse também é um argumento bem legal para a gente colocar. Vamos ver. Então, a impunidade e crimes ambientais, a gente precisa de 2 argumentos, tem que sempre lembrar disso. Que a gente vai citar eles agora no final da introdução, e em cada parágrafo a gente vai falar sobre um deles. Então, podemos falar sobre impunidade e crimes ambientais. A parte que a Lidiane falou, dos interesses financeiros, a gente pode embutir junto lá com o agronegócio, que daí eu já aproveito para falar de 2 coisas. A Kelly falou do agronegócio. Então, vamos colocar isso. O agronegócio ele acaba tendo interesses financeiros, então vou falar das 2 coisas. Ver se como ele coloca. O período colonial do Brasil, que perdurou de 1530 a 1822, marcou a exploração das florestas brasileiras. Atualmente, no século XXI, o mesmo problema ainda existe no país. A floresta amazônica, por exemplo, que é considerado o pulmão do mundo, é vista como fonte de lucro. Vamos colocar nesse sentido, corroboram a problemática, impunidade dos crimes ambientais e o avanço do agronegócio com interesses econômicos. Vou colocar assim. Nesse sentido, corroboram para a problemática a impunidade dos crimes ambientais e o avanço do agronegócio com interesses econômicos. Mas depois a gente muda alguma coisa conforme a gente vai escrevendo. Então, agora, percebam, a gente iniciou, a gente começou com uma alusão histórica, a gente problematizou, isso é muito importante. A gente falou que o problema é um problema, o tema é um problema no Brasil. E a gente citou, por último, os 2 argumentos que a gente vai utilizar. Então, o primeiro argumento que a gente usou foi a impunidade dos crimes ambientais que existem no país. Então, agora, para iniciar o segundo parágrafo, tem gente que acaba não lembrando de fazer isso, mas é muito importante. Usar um conectivo.
Um conectivo que eu gosto bastante para usar é a priori. É do latim, sei lá, uma coisa assim. Enfim, a priori e a posteriori. A priori é princípio, a posteriori é depois. Posterior, priori, primeiramente. Isso aí. Mas enfim, a priori, conectivo bom para usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, a princípio, ou primeiramente, num primeiro momento, são todos conectivos nesse sentido. Aqui a gente vai falar sobre o primeiro argumento que a gente utilizou, a impunidade dos crimes ambientais. Deixa eu só ver como podemos começar. Podemos falar que as leis que existem, porque a gente sabe que existem bastante leis para isso. Não é por falta de lei, digamos assim, que o problema da exploração da Amazônia ele existe, mas o problema é que as leis que existem, elas não são cumpridas. Ou quando são cumpridas, quando uma pessoa comete um crime, ela não é punida da forma como deveria. Por diversos motivos, ou pela lentidão, processos, tem toda essa problemática ao redor disso. A gente pode começar do que, a priori, eficácia das leis ambientais vigentes, ou seja, das leis ambientais que existem, estão em prática agora. A ineficácia das leis ambientais vigentes, e a gente pode também citar a burocracia que existe, porque quando a pessoa é pega e ela está cometendo crime e essa lei é colocada em prática, vai ter todo um processo burocrático que vai ser lento e que vai demorar para acontecer. Então, a ineficácia das leis ambientais vigentes e a burocracia a burocracia dos processos, vou colocar diferente. A ineficácia e a burocracia. A eficácia e a burocracia das leis vigentes acabam acarretando impunidade. Então, por que isso vai acarretar impunidade? Porque vai demorar, sei lá, 20 anos para isso. No fim, o processo pode não se tornar mais válido, pode expirar e nada aconteceu, ninguém foi punido. Saindo do tema da Amazônia, a gente pode pensar lá nas barragens de Brumadinho, lá em Mariana. Quanto tempo já faz que isso aconteceu e ninguém foi punido? Então, a gente percebe que é um problema que não é só da região da Amazônia também, né? É um problema das leis do país, das leis ambientais do país, sobre várias coisas. Então, aqui citamos a ineficácia e a burocracia das leis ambientais vigentes, acabam acarretando impunidade nos crimes ambientais cometidos na Amazônia, porque é da Amazônia que a gente está falando aqui. Ok. Alguém quer dar uma ideia do que a gente fala agora? O que a gente argumenta para defender essa ideia que a gente trouxe? E nesse parágrafo também a gente pode citar, digitando, também dá para falar sobre as multas que não são cobradas. Deixa eu só ver como a gente coloca isso aqui.
A ineficácia e a burocracia das leis ambientais vigentes acabam acarretando a impunidade nos crimes ambientais cometidos na Amazônia. Talvez a gente ia precisar de dados estatísticos, né, sobre isso. Eu sei que alguém escreveu e mandou uma redação que tinha dados sobre as leis e a lentidão dos processos ambientais no Poder Judiciário. Isso aí, dá para colocar alguma notícia. Agora, como a gente não tem uma notícia aqui, eu acho que daí não vai dar tempo, a gente pode continuar esse parágrafo. Aí pode continuar esse parágrafo, deixar sem a notícia, e no final, quando a gente concluir, se der tempo, a gente vê aqui juntos o que dá para colocar. Por enquanto, a gente deixa faltando isso, mas aí vocês sabem que ali está faltando alguma coisa. Beleza? Então, vamos ver. A pior ineficácia e a burocracia das leis ambientais vigentes acabam acarretando a impunidade dos crimes ambientais cometidos na Amazônia. Podemos colocar assim, muitas vezes as multas que são cobradas ok, ele já colocou uma notícia aí pra gente. Então tá, podemos utilizar isso aí. Que é colar. Muitas vezes podemos falar, segundo a organização não governamental Human Rights Watch, as multas por desmatamento ilegal na Amazônia foram praticamente suspensas desde outubro de 2019. Vamos ver. Vou colocar aqui implicando ainda mais na falta de as multas por desmatamento ilegal na Amazônia foram praticamente suspensas desde outubro de 2019, implicando ainda mais na falta de medidas que impeçam a destruição da floresta amazônica. O que também daria para citar, se a gente não tivesse colocado isso, é aquela coisa que eu falei para vocês da falta de investimento nos órgãos ambientais. Isso também vai causar impunidade dos crimes, porque não vai ter fiscalização. Então, a pessoa vai fazer aquilo, mas ninguém nem viu, porque não foi fiscalizado. Então, de repente, dá para tentar colocar aqui também. Talvez depois, quando a gente passar, a gente vê que o parágrafo ficou bem vago, daí a gente volta. Mas, enquanto isso, vamos para o outro. Depois a gente vê se não ficou vazio, a ideia vazia. Aí a gente começa o segundo parágrafo de desenvolvimento. A gente vai colocar o quê? O segundo argumento que a gente utilizou na nossa introdução. Então, o nosso segundo argumento foi o avanço do agronegócio. Isso é uma coisa muito importante de citar aqui, que é uma das coisas que mais... Também pesquisei bastante sobre o assunto, acho que o Gabriel mostrou para vocês, mas é uma das coisas que mais impacta na destruição da Amazônia, principalmente pela pecuária, né? A gente pode falar da pecuária aqui também. Mas precisamos utilizar um conectivo. Então, primeiro a gente colocou a priori. Segundo, a gente pode colocar ademais.
a mesma coisa que além disso. Então, está acrescentando uma ideia. É um conectivo que vai acrescentar ideia. Ademais, aqui. Aqui também daria para a gente citar a bancada ruralista. Eu não sei se todos vocês sabem que existe, mas a bancada ruralista ela é a principal responsável por aprovar todas essas leis que vão defender o agronegócio, não vão se importar com a preservação da floresta amazônica. Então, já por existir isso lá no Congresso Nacional, já vai ser um empecilho para evitar que a floresta amazônica seja destruída, porque os grandes donos de terra eles vão ter alguém para defender eles nesse sentido. Então, a gente também pode citar isso. Por exemplo, ademais, vale ressaltar exaltar que é ressaltar a existência, entre aspas, porque lista no Congresso Nacional, podemos dizer grandes impactos ambientais. Demais, vale ressaltar que a existência de uma bancada ruralista no Congresso Nacional tem grandes impactos ambientais. Isto que os interesses defendidos do agronegócio. A gente está introduzindo o nosso argumento. Os interesses defendidos são do agronegócio, ou seja, isso vai ficar bom sim. Econômicos, fica bom. Demais, vale ressaltar que a existência de uma bancada ruralista no Congresso Nacional tem grandes impactos ambientais, visto que os interesses defendidos são do agronegócio, ou seja, apenas econômicos. E agora aqui a gente pode falar da pecuária, então aqui a gente pode pesquisar algum dado. Fale sobre isso. Algum de vocês tem alguma coisa que quer acrescentar aqui? Parte. Tem um dado aqui que eu achei que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é aquele que eu tinha dito para vocês que faz todo o mapeamento da destruição da Amazônia, né? Aqueles mapinhas tem as partes que estão destruídas, as partes que ainda não foram desmatadas. Então, aqui a gente pode citar. INP. Nunca citem uma sigla sem explicar o que é. Aqui em cima a gente falou segunda organização não governamental. Mesmo que a gente colocasse ONG, ONG, seria bom explicar que é uma organização não governamental. Para ficar claro. Aqui a gente coloca entre parênteses, mas quando é um instituto, é uma sigla que é muito conhecida, a gente não necessariamente precisa colocar. Por exemplo, ONG, a maioria das pessoas sabem o que significa, então, assim, não é tão necessário. Mas INPE, a maioria das pessoas não vai fazer ideia do que é, então precisa colocar entre parênteses o que significa. Pesquisas espaciais. Google Dados. Então, essa pesquisa que eu achei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela vai trazer que o quê? 80% do desmatamento da região amazônica decorre da pecuária. Então, quase toda a destruição da Amazônia é por causa da pecuária, que é o que? A criação de gado. Então, são interesses dos grandes fazendeiros, dos grandes donos de terra, para fazer pastagem, criação de boi.
Então, isso também acontece pelo grande consumo de carne que existe no Brasil. Então, a gente consome muita carne, poucamente. E para isso, suprir essa demanda, eles acabam destruindo a floresta. Agora, acho que eu desengatei. Vocês não escutaram desse que parte. Mas deixa que eu vou ler aqui o que eu escrevi. Ademais, vale ressaltar que a existência de uma bancada ruralista no Congresso Nacional tem grandes impactos ambientais, visto que os interesses defendidos são do agronegócio, ou seja, apenas econômicos. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados que revelam que 80% do desmatamento da região decorre da pecuária, do que na maioria das áreas devastadas se encontram pastagens para a criação de gado. Depois podemos voltar aqui. Agora vamos para a nossa introdução. Gosto de sendo assim, eu acho que é mais fácil, pessoal. A gente ir escrevendo os parágrafos, pelo menos uma estrutura, e depois a gente volta para complementar, porque isso acaba otimizando o tempo da escrita da redação, ainda mais nem nos vestibulares que a gente não tem muito tempo. Porque daí tu não fica muito tempo ali perdendo tempo para pensar no que escrever naquele parágrafo, sabendo que depois tu pode ter outra ideia para colocar. Por isso também é importante não passar a limpo logo o rascunho da redação, esperar um pouquinho para ver se vem mais ideias, para ver se a gente quer mudar alguma coisa, e depois, quando tiver fechado, a gente passa limpo. Agora, então, a gente começa a introdução. A gente usou o conectivo a priori, usou o conectivo a demais, um para começar, um para acrescentar uma nova ideia, e agora a gente tem que concluir. Para concluir, a gente pode colocar portanto, dessa forma, portanto, vocês vão pensando já numa proposta de intervenção que vocês queiram fazer aqui. Uma ideia do que usou na sua ou do que pensou em usar. Pode ser feito para amenizar a destruição na Amazônia. Para punir, não é punido. Alguma ideia? Vou começar aqui com uma frase clichê. Portanto, torna-se evidente medidas são necessárias para resolver a problemática. E a gente vai colocar a nossa proposta de intervenção. Já que ninguém testou, vamos colocar. O Poder Legislativo tem que propor uma lei, que foi que a maioria dos textos que eu corrigi colocou.
vai nesse sentido da ideia de vocês. A gente coloca assim. Agora a gente tem que se atentar muito a como a gente escreve, para deixar claro quem são os 5 elementos. Lembrando, é agente, ação, meio, modo, detalhamento e finalidade. Vamos começar aqui na nossa redação com o agente. Nesse sentido, digitando, digito mais, continua. Podemos colocar assim, então. Nesse sentido, poder legislativo, lembram que é o poder legislativo brasileiro. Isso, exatamente. Eu ia falar isso também porque eu tinha dito antes, não é que não existam leis, só que as leis elas não são severas o suficiente, então elas muitas vezes não são cumpridas. Então a gente também tem que deixar claro que ter uma grande fiscalização. Dá para a gente colocar isso no meio modo, deve ficar bem legal. A parte de cumprir a lei. Vou colocar aqui, nesse sentido, o poder legislativo deve, ó, poder legislativo deve, eu estou dizendo quem é o agente, vou começar a falar o que vai ser a ação. O que esse agente deve fazer? Deve propor a lei. Então, o que ele tem que fazer? Propor uma lei, mas que lei? Não dá para só dizer que tem que fazer uma lei, tem que explicar o que essa lei vai fazer. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma lei. E dentro dos investimentos de especialização, a Lidiane trouxe uma ideia, se não me engano, foi utilizou. Certo, necessita que o Tribunal de Contas da União direcione verbas para o IBAMA para que se coloque em prática um projeto que consiste em uma maior fiscalização das áreas demarcadas. Podemos utilizar esse daqui dela também. Ou também, deixa eu só dar outra ideia para vocês. Colocar que o Poder Legislativo tem que propor uma lei, por exemplo, sei lá, alguém colocou a lei que torna a Amazônia uma área de preservação e determine que seja feito o reflorestamento das áreas que já foram destruídas, que já foram exploradas, por meio de uma maior fiscalização. Eu coloquei assim, em parceria com o Fundo Ambiental, porque existe uma coisa que se chama Fundo Ambiental, que é de onde vem os investimentos para essa área ambiental. O Fundo Ambiental ele vai fazer o planejamento desses recursos. Então, a gente também pode citar que o Fundo Ambiental vai auxiliar nesse sentido de investir nesses órgãos. Podemos colocar essa ideia da Lidiane que ela colocou. Tanto torna-se evidente que medidas são necessárias para resolver a problemática.
Ela colocou Dessart aqui, que também é também é um conectivo, mas vamos colocar nesse sentido aqui. Nesse sentido, necessita-se que o Tribunal de Contas da União direcione verbas para o IBAMA, mas aqui a gente precisa arrumar porque está faltando colocar assim. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União deve direcionar. Bom, o Tribunal de Contas da União, a gente está falando do agente, deve direcionar verbas para o IBAMA. Podemos colocar IBAMA e demais órgãos ambientais. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, agente, deve direcionar verbas para o IBAMA e demais órgãos ambientais. Então, a ação para que a gente precisa colocar o meio. Eu quero que vocês percebam que a gente tem que colocar o meio, ele vai dizer como que a gente vai fazer aquilo, para a ideia ela não ficar vaga. A gente tem que achar alguma coisa que explique que forma que vai ter uma maior fiscalização com esse projeto. Na conclusão, é uma parte que a gente às vezes gasta bastante tempo, porque tem que ficar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Tem que ficar revendo, tem que ficar lendo, tem que ficar dando, tem que ficar achando palavras para colocar. Então tem que ter paciência. O Tribunal de Contas da União deve direcionar verbas para o IBAMA e depois e demais órgãos ambientais. Para que este coloque Vamos tirar essa parte do projeto. Vamos colocar assim. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União deve direcionar verbas para o IBAMA e demais órgãos ambientais para que por meio de por meio de contratações que esses, por meio de contratações e investimentos em equipamentos, realizem uma maior fiscalizações das áreas demarcadas. Colocamos o Tribunal de Contas corrigente, direcionar verbas para o IBAMA e demais órgãos então, de contratações e investimentos. A verdade é que realizar uma maior fiscalização vai ser a ação. Ela vai ser, a gente já tem o detalhamento, na verdade, então colocamos agora a finalidade. Realize uma maior fiscalização das áreas demarcadas. Agora a gente tem que achar um conectivo que indique que estamos colocando a finalidade. A gente pode colocar dessa forma. Os crimes ambientais serão
Dessa forma, dessa forma, diminui. Dessa forma, a longo prazo, Coreia. Aqui tá complicado de a gente colocar uma finalidade da nossa proposta, por quê? Porque também não vai adiantar ter a fiscalização, os crimes eles vão ser flagrados, mas não vai ter nada que vá punir essas pessoas. Então, fica complicado a gente escrever a finalidade. Dá. Tem alguma ideia do que a gente pode colocar aqui? Vou colocar aqui assim, nesse sentido, eles em uma maior fiscalização das áreas demarcadas. Isso é bom. A fim de preservar a área. Preservação do território. A gente pode colocar assim para acrescentar. Dessa forma, uma maior averiguação. A gente vê se fica bom. Acarretar a longo prazo.
deu certo. Portanto, torna-se evidente que medidas são necessárias para resolver a problemática. O Tribunal de Contas da União deve direcionar verbas para o IBAMA e demais órgãos ambientais para que estes, por meio de contratações e investimentos em equipamentos, realizem uma maior fiscalização das áreas demarcadas a fim de propiciar a preservação do território. Dessa forma, uma maior averiguação dos crimes junto do cumprimento das leis já existentes irá acarretar a longo prazo na conservação da Amazônia. Acham que a gente precisa mudar alguma coisa na conclusão? Eu já tenho todos os elementos. O Tribunal de Contas da União vai ser o nosso agente. A gente vai ter feito todo um detalhamento ali de direcionar verbas, etc e tal. Contratações e investimentos em equipamentos vai ser a nossa ação. Realizar uma maior fiscalização. Por meio de contratações e investimentos, desculpa, vai ser o meio ou o modo. Então, vai ser através disso que a ação vai ser feita, que vai se realizar uma maior fiscalização das áreas demarcadas. A gente disse quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, detalhou. Agora a gente vai dizer que isso vai ser a fim de propiciar a preservação do território e conservar a Amazônia. Então, tudo isso vai ser a nossa finalidade. Aqui a gente vai ter feito uma conclusão com os 5 elementos. Vamos ler a nossa redação inteira para ver se está faltando alguma coisa. Vamos já. Percebam, pessoal, que também não é fácil escrever uma redação. É um processo um pouco difícil, mas quando a gente vai praticando, vai se tornando uma coisa mais fácil. Aqui a gente acaba demorando mais porque a gente está fazendo uma coisa em conjunto, né? Então, para mim também pensar alto e pensar escrevendo e falando para vocês é um pouco mais demorado. A gente está lá escrevendo sozinhos, a gente acaba conseguindo fazer isso um pouco mais rapidinho. O período colonial do Brasil, que perdurou de 1530 a 1822, marcou a exploração das florestas brasileiras. Atualmente, no século XXI, o mesmo problema ainda existe no país e a floresta amazônica, por exemplo, considerado o pulmão do mundo, é vista como fonte de lucro. Nesse sentido, corroboram para a problemática a impunidade dos crimes ambientais e o avanço do agronegócio com interesses econômicos. A priori, a ineficácia e a burocracia das leis ambientais vigentes acabam acarretando impunidade nos crimes ambientais cometidos na Amazônia. Segundo a organização não governamental Human Rights Watch, as multas por desmatamento ilegal na Amazônia foram praticamente suspensas desde outubro de 2019, implicando ainda mais a falta de medidas que impeçam a destruição da floresta amazônica. Demais, vale ressaltar a existência uma bancada ruralista no Congresso Nacional tem grandes impactos ambientais, visto que os interesses defendidos são do agronegócio, ou seja, apenas econômico. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados que revelam que 80% do desmatamento da região decorre da pecuária, sendo que na maioria das áreas devastadas se encontram pastagens para a criação de gado. Portanto, torna-se evidente que medidas são necessárias para resolver a problemática. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União deve direcionar verbas para o IBAMA e demais órgãos ambientais para que estes, por meio de contratações e investimentos em equipamentos, realizem uma maior fiscalização das áreas demarcadas a fim de propiciar a preservação do território. Dessa forma, uma maior averiguação dos crimes junto do cumprimento das leis já existentes irá acarretar a longo prazo na conservação da Amazônia. Marini disse que no argumento 2 a gente poderia incluir a produção de soja. Bem, dava para colocar isso, porque aqui eu acho que agora não vai dar tempo da gente fazer isso, mas aqui nessa redação a gente poderia ter trabalhado mais o assunto em cada parágrafo do desenvolvimento. Como ela disse, a gente podia ter acrescentado produção de soja, ou a gente também poderia ter colocado o fato das pessoas consumirem muita carne, ou também seria até mais interessante ainda colocar que esses territórios que estão sendo devastados, eles são ilegais. Que talvez a gente colocar a nossa proposta de intervenção sem falar isso, ela pode ficar um pouco desconexa, sabe? Um pouco, não vai
ter uma conexão direta ali com o nosso desenvolvimento. Então, talvez citar sobre a fiscalização no nosso desenvolvimento, é só citar, dá para colocar ali porque é relacionado, porque depois a nossa conclusão e a nossa proposta, elas vão ser relacionadas à fiscalização. Então, aqui no primeiro parágrafo, por exemplo, a gente podia ter colocado que existe falta de fiscalização também, para daí lá embaixo na conclusão fazer mais sentido o que a gente colocou. Vou ver aqui, segunda organização não governamental. Podemos colocar assim. Vou pesquisar um sinônimo da palavra, porque eu já usei lá embaixo. Podemos colocar aqui. Falta a palavra. Por exemplo, a pior ineficácia e a burocracia das leis ambientais vigentes acabam acarretando a impunidade nos crimes ambientais cometidos na Amazônia. Segundo a organização não governamental, blá blá blá, as multas por desmatamento ilegal na Amazônia foram praticamente suspensas desde outubro de 2019, ficando ainda mais na falta de medidas que impeçam a destruição da floresta amazônica. A falta de investimento nos órgãos ambientais reforça ainda mais esse fato, já que prejudica as fiscalizações na região. Então, essa também é uma forma de a gente colocar parte das fiscalizações. Então, pessoal, se ninguém mais tem nada para acrescentar na redação, deixa ela assim. Se vocês quiserem, vou colocar ela lá no Classroom. Se vocês acham necessário, coloque lá. Espero que tenha sido útil para vocês. Então, espero que tenha sido útil para vocês escrever juntos assim. Eu também pensei, alguém tinha pedido também para a gente corrigir uma juntos. Então, na aula da semana que vem, como eu não vou poder vir, vocês escrevem sobre qualquer outro tema, descrédito na ciência. E na outra a gente pode corrigir de alguém que deixa a gente corrigir juntos. Claro que as críticas vão ser construtivas, a gente não vai xingar ninguém aqui corrigindo. Mas aí alguém se prontifica para disponibilizar a redação para a gente corrigir juntos. E aí a gente vai vendo conforme vocês acharem interessante e vocês perguntarem para mim, a gente vai fazendo as coisas. Tá bom? Vamos marcar os 5 elementos para a gente não. O marco antes de enviar para vocês, pode ser? Eu já posto lá no Classroom agora, quando eu encerrar a aula com vocês. Aí vocês, quem ainda não me mandou da exploração da Amazônia, manda. E depois tem o descrédito na ciência. Beleza, pessoal? Obrigado por terem vindo.